Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e nós gostaríamos de convidá-lo a acompanhar conosco a leitura que nós vamos estar fazendo de um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 38 a 42. Diz assim: Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera perde um sinal miraculoso. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Aí o versículo 43 até o 45, nós vemos umas outras histórias, mas que tem, ou melhor, outros fatos, né, que tem muita relação com o que nós vamos estar falando. Então diz assim os versículos restantes, até o versículo 45. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: Voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Eu estava assistindo um filme ontem em que a filha acompanhou o pai a vida toda, admirando, e isso é muito bonito, né? A relação da filha com o pai. Os antigos dizem, né? Dizem os antigos, e a psicologia autentica esse dito antigo, que uma filha que tem boa relação com o pai vai ter uma boa relação no relacionamento conjugal ou na vida conjugal. Mas aquela filha, ela recebeu toda uma instrução do pai com relação à fé cristã, à fé em Jesus. Só que chega um momento que o pai perde a esposa, fica viúvo, aí uns 6 meses mais ou menos de perda da esposa, ele entra em crise e renuncia à fé, abandona a fé, cai num estado de entorpecimento espiritual. E não acredita mais em Deus, acredita que tudo que ele acreditou era não passava de uma falácia. E aí contou, e aí desabafou com a filha, e a filha absorveu isso. A filha é só em filme mesmo para acontecer uma coisa dessa, né? Mas a filha, ela foi impactada com aquela reação, aquele comportamento do pai. E o pai, não que o pai tenha exercido toda uma influência naquele momento, que uma influência ela é, ela é passada ao longo do tempo, né? E isso eu gosto de pensar no fato do indivíduo afetar alguém com o seu jeito, né?
Eu não acredito que o pai tenha afetado a filha com seu jeito em pouco tempo, e ela, ao ponto dela renunciar à fé também. E aí ela se envolve com coisas anticristãs e ofende a Deus com as suas palavras, com o seu comportamento. Mas o fato é que a ideia é que um espírito passa para essa pessoa, porque tem essa coisa, né? O indivíduo, como o texto que nós acabamos de ler aqui, o indivíduo, se ele não estiver com a casa ornamentada, e essa casa ornamentada é uma casa cheia de Deus, é uma casa cheia da palavra, ou seja, o seu ser, o seu interior cheio da palavra, uma vez que ele foi liberto, o espírito pode voltar. Se não tiver, ele não estiver alimentando espiritualmente, que é orando, lendo a palavra, né? Aí ele vai fatalmente ser possuído novamente, ele vai receber a entidade novamente. Então ela tem que sair para sempre. E para ela sair para sempre, eu tenho que ter tido um comportamento de submissão ao senhorio de Jesus. Eu me submeto a Jesus como meu Senhor a partir daqui. São coisas ou são comportamentos que, infelizmente, os pastores não têm hoje no século XX. Nem todos têm essa ciência, nem todos têm essa sabedoria, né? Mas houve no passado muitos que levavam os seus convertidos a, a submeter-se a Jesus de forma renunciosa, renunciando à velha vida, submetendo ao senhorio de Jesus, né? Renunciando práticas, né? Muita coisa que pesa no comportamento. Mas então a ideia que nós queremos extrair daqui é que desse texto, e que são riquezas e mais riquezas de princípios ensinados aqui, mas nós queremos destacar aqui algumas verdades para o pouco tempo que nós temos. A primeira delas o versículo 38 diz: Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Eles estavam como que tomados por um sentimento de autenticar. Eles achavam que eles tinham o poder, como diz o nordestino, o poder. Nem todos falam assim, né? Mas aqueles dos tempos idos, né? O poder, dizia um jornalista, aliás, um jornalista que falava isso, né? Falando sobre esse comportamento, né? Mas então, esses religiosos, eles querem, porque querem autenticar, né? Querem dar ali um aval para que ele possa dizer: eu estou fazendo porque eu recebi carta branca, eu recebi. Aí Jesus mostra que não é bem assim, ele que está no comando, né? E olha só o que o versículo 39 diz. E respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Então aqui Jesus destaca que a história de Jonas não tem nada a ver com carochinha, não tem nada a ver com mitologia ou metáfora ou alguma coisa figurada, como alguns querem incutir na mente daqueles que, infelizmente, são despreparados, né? E ainda não têm o conhecimento. Mas que você possa ter o conhecimento. Essa é a minha oração, meu desejo. Então, chegam todos cheios de pecado, carregados de toda a podridão, e vêm exigir de Jesus. E aí Jesus chama a atenção deles apontando o pecado, né? Uma geração perversa.
A perversidade está ligada ao coração do ímpio. A designação da palavra ímpio tem a ver com perversidade, né? Então eles eram perversos, né? Aliás, eles eram ímpios, né? Então uma geração ímpia, uma geração perversa e adúltera, e ainda por cima adúltera, pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado exceto o sinal do profeta Jonas. Que Deus nos ajude a acreditar que o que aconteceu com Jonas pode acontecer conosco hoje, que é o fato de eu conseguir entender e obedecer e assim viver feliz para sempre. Que esta bênção esteja sobre cada um de nós, especialmente sobre você que está ouvindo esta mensagem. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Não esqueça de ir lá no YouTube e dar o seu joinha lá, dar o seu aval. Deus abençoe. Assim nós vamos poder estar chegando muito longe com essa mensagem de Jesus. Nós daremos continuação para alguns fatos, ou para muitos fatos que ainda existem aqui para nós estarmos meditando. Em nome de Jesus. Amém.